Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa terceira aula, onde falaremos sobre o professor. Qual o papel do professor diante de tanta tecnologia na sua sala de aula com os seus alunos? Qual é o papel do professor do futuro? Então, nós estaremos percebendo como que o professor vai ter que assim se comportar diante dos alunos em sua sala de aula. E para refletirmos sobre esse assunto, eu estarei mostrando a vocês vídeos, estarei lendo o livro que é dessa disciplina que eu já estudei na faculdade e nós estaremos refletindo, conversando e analisando sobre esse assunto. Qual o papel do professor do futuro? Ou também do professor agora, do século 21. Eu vou estar iniciando com a leitura do livro para vocês. Então, o professor, no papel, na condição de ser humano, ele é construtor de si mesmo e da sua história. Essa construção, ela ocorre pelas ações num processo interativo, permeado pelas condições e pelas circunstâncias que o envolvem. Portanto, o docente é criador e criatura. Ao mesmo tempo, sofre as influências do meio em que vive e, através delas, deve autoconstruir-se. Quando se fala em prática pedagógica, o professor é aquele que, tendo adquirido o nível da direção, o nível de cultura necessário para o desempenho de sua atividade, dá ao ensino e à aprendizagem direção aos seus alunos. Então, alguns autores, eles dizem assim, que abordam a formação de professores, destacam que o professor não tem um domínio sólido dos conteúdos que transmite, se bem que isso é o que ele conhece melhor. O professor não tem um domínio sólido dos conteúdos dos que transmite, se bem que isso é o que ele conhece de melhor. O professor não consegue relacionar os conhecimentos que transmite à experiência do aluno e à realidade social mais ampla. A remuneração do professor é baixa, o que o obriga a ter vários empregos, fato que traz graves consequências para o processo de ensino e aprendizagem. O professor tem lidado com o aluno, entre aspas, ideal, com o aluno, entre aspas, padrão, e não com o aluno concreto, como se todos fossem homogêneos e tivessem o mesmo ritmo de aprendizagem. A divisão técnica do trabalho no interior da escola, com a multiplicação das funções e das especialidades, tem feito com que o trabalho pedagógico se fragmente cada vez mais. Os conhecimentos transmitidos pela escola, às vezes selecionados pelos professores, não são remetidos à sua historicidade. São trabalhos como se estivessem prontos e acabados, e não relacionados à vida dos alunos e à realidade histórico-social mais ampla. Os alunos, em geral,
não tem se apropriado sólida e duradouramente dos conhecimentos transmitidos pela escola. Podemos explicar a existência desses problemas pelas seguintes colocações: ausência de uma política clara para a educação como um todo, falta de recursos financeiros, péssimas condições materiais da escola, salários baixos para o professor, precária formação do professor em razão da estrutura tradicional dos cursos de licenciaturas, entre outros. Daí, conforme Perns, neste momento de globalização mundial, continuamos a tratar a formação do professor com discursos vazios, de uma prática apropriada e significativa. Reverter este papel perante a sociedade é uma tarefa árdua. Nesta aldeia global, o professor ainda se considera um ser superior que ensina ignorantes. Isso forma uma consciência bancária. O aluno recebe passivamente os conhecimentos, tornando-se um depósito do professor. Então, aqui quando ele fala sobre que o professor se acha um ser superior e que ele forma uma consciência bancária, é onde os alunos só recebem conteúdo e eles depositam. Ficam lá depositando todo esse conteúdo que eles recebem do professor. E no devido momento, quando eles vão se deparar com uma prova, eles vão usar esse depósito para resolver a prova. Mas eles só ficam recebendo. É como no banco, a gente vai e deposita. Só deposita. Então, é assim esse professor que se acha que ele é superior ao aluno, que é uma mentira. O professor não pode se sentir superior ao aluno, porque o aluno traz muita bagagem também, muito conhecimento, e o professor não pode ser assim, de só ficar fazendo depósito, essa consciência bancária na sua sala de aula. Hoje não funciona mais assim, não podemos pensar mais dessa forma. Apontamos como caminho para o docente que ele recupere o seu lugar na formação continuada, entendida aqui como ações tanto na direção de busca de conhecimento formal, quanto principalmente de tomada de consciência do seu próprio fazer pedagógico, pois não podemos mais admitir aquele professor que arquiva conhecimentos porque não os concebe como busca e não busca, porque não é desafiado pelos seus alunos. O professor, como sujeito direcionador da praxis pedagógica escolar, tem que, no seu trabalho escolar, estar atento a todos os elementos necessários para que o aluno efetivamente aprenda e se desenvolva. Para isso, o professor deve ter presentes os resultados das ciências pedagógicas, da didática e das metodologias específicas de cada disciplina, ou seja, um profissional que estará sempre atualizado. Freire, 1994. E para alcançar essa atualização, como já observado por Brito e Vermelho, o professor deverá também utilizar as tecnologias educacionais.
todas as tecnologias educacionais o professor deverá utilizar dentro da sala de aula, os quais poderão ajudá-lo na elaboração de materiais de apoio, bem como ser valiosos recursos para o ensino de diversas disciplinas do currículo, seja em sala de aula, num trabalho coletivo, seja na dinâmica do trabalho desenvolvido em laboratórios. Saviani diz que a educação hoje não pode mais manter-se somente como acadêmica ou profissionalizante. Por isso, necessitamos de professores que conheçam o sistema produtivo e principalmente as inovações tecnológicas. Se o compromisso do professor competente é realmente com o ser humano concreto, com a causa da sua humanização, de sua libertação, o profissional docente não deve prescindir da ciência nem da tecnologia, com as quais deve industrializar-se para melhor lutar por sua causa. Então, agora eu vou estar passando para vocês um vídeo, e esse vídeo é bem interessante. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que esse e falar sobre educação com vocês e sobre educação aliada à tecnologia. Vocês sabiam que hoje, quando um professor começa uma aula, quando ele chega na metade dessa aula, ele já perdeu a atenção de 75% dos alunos da sala? É simples a gente perceber isso se a gente olhar para o tanto de tecnologia que tem surgido nos últimos tempos e tem feito parte da vida de cada um desses alunos. A tecnologia tem criado um abismo entre educadores e alunos. Enquanto a tecnologia une as pessoas que estão longe, ela afasta as pessoas que estão perto. Como aluno, eu vivia isso todos os dias. Eu chegava na minha sala de aula, meu professor começava a dar uma aula baseado em um livro que só ele sabia o que estava escrito. Enquanto isso, eu tinha que acompanhar a aula daquele professor no quadro, no meu caderno e no meu livro. Alguns professores utilizavam projetor de slides para não ter que escrever no quadro, e poucos usavam recurso multimídia. Se a gente tirar esse projetor de slides da sala de aula, o processo educacional de hoje é o mesmo de 20, 30, 40 anos atrás. Será que ele ainda tem funcionado? Será que ele ainda atrai a atenção dos alunos? E a minha resposta para isso é não. Nós, jovens da era digital, nós fomos criados, conectados. A gente está acostumado a fazer buscas cujos resultados são de todos os lugares do mundo. A gente já não se encaixa no quadrado que é a sala de aula hoje em dia. Nós somos dinâmicos. E é por isso que a gente não consegue ficar olhando para um professor na frente de um quadro durante 5 horas seguidas. A gente é dinâmico, a gente tem várias influências ao nosso redor. E isso não é culpa dos professores, porque eles simplesmente estão seguindo um modelo de ensino que eles também aprenderam. Eles estão dando uma aula que eles também assistiram. O grande desafio aqui é que os professores estão sem ferramentas para envolver e atrair os alunos nessa era digital. Eu estava no fim do primeiro colegial e eu comecei a perceber que a tecnologia evoluía muito mais rápido na área de entretenimento do que na área de educação. Eu e todos os meus amigos estavam cercados por tecnologia, só que isso não era utilizado dentro da sala de aula. Pouca gente sabe disso,
mas os tablets já existem há mais de uma década. Só que devido a uma deficiência tanto de hardware quanto de software, eles só começaram a fazer sucesso depois de 2010, que eles foram reapresentados por uma grande empresa de tecnologia. E para muita gente, o tablet é uma excelente ferramenta de ler e-mails e acessar a internet. Só que para mim era mais que isso. O tablet era uma possibilidade de criar uma ferramenta que envolvesse alunos e professores e, principalmente, trouxessem de volta os alunos para o aprendizado. Pensa como funciona o dia a dia de uma aula, o dia a dia de um aluno. O meu dia a dia como aluno era de carregar uma mochila pesada, cheia de livros, cheia de cadernos. E eu chegava na sala de aula e eu e os meus amigos, a gente se perguntava, onde é que eu vou usar essa teoria que eu estou aprendendo? Como que isso vai se aplicar no meu dia a dia? A verdade é que eu estava cansado de ter que decorar os livros para fazer provas. E nenhuma escola quer ver seus alunos decorando livros, porque elas sabem que os alunos esquecem. O que as escolas querem é que os alunos aprendam. Só que acontece que a aprendizagem é um processo no qual conhecimentos, habilidades e competências são adquiridos ou modificados através de estudo, observação, experiência e raciocínio. Eu consegui estudar, mas eu não consegui observar e nem experimentar aquele conhecimento. Portanto, eu não conseguia raciocinar sobre o todo. Ou seja, eu e todos os alunos estávamos tendo apenas 1/4 dos recursos necessários para, de fato, aprender. E sem aprender, como que cada aluno vai questionar? E é o questionamento de cada aluno que vai romper os próximos paradigmas e que vai construir as novas teorias. Isso é fundamental. Imagina se Santos Dumont não tivesse se questionado que só uma coisa mais leve que o ar poderia voar. Vocês sabiam que por dia, só para a produção de cadernos no Brasil, são gastos 500 mil de litros de água? Diariamente também são derrubadas 7.200 árvores. De reflorestamento? Sim. Aqueles mesmos que criam os famosos desertos verdes. Então eu tinha 15 para 16 anos e eu formei uma visão de como a tecnologia poderia transformar a educação. Eu acredito em uma educação que se adapte à realidade de cada aluno. O processo educacional dos alunos ele é diferente. E eu acredito em uma educação que mostre a teoria e, ao mesmo tempo, a prática. Os alunos da era digital precisam ver as coisas acontecendo. Enquanto um professor de biologia falasse sobre uma célula, eu queria ver uma ferramenta na minha frente me mostrando cada organela daquela célula, me mostrando o metabolismo. E eu queria interagir com cada estrutura, eu queria viver aquele conhecimento. Tudo pensado sobre um processo de etapas. A inovação precisa ser implementada em etapas, senão ela assusta. Grandes distâncias são percorridas desde o primeiro passo. Imagina uma escola sem papel. Imagine uma realidade onde eu deixasse de lado aquela mochila pesada e eu utilizasse uma ferramenta leve e compacta que contivesse todos os meus materiais de estudo. Livros, cadernos, provas, tarefas de casa, tudo em uma única ferramenta. A gente está construindo uma central escolar. Meu professor também utiliza essa ferramenta e com um toque, no começo de uma aula, ele cria também uma aula virtual, onde todos os alunos se conectam, recebem presença e já recebem todos os materiais que vão ser utilizados durante aquela aula. Enquanto o meu professor de física falasse, por exemplo,
sobre o movimento uniformemente variado, eu via um atleta em uma pista de atletismo e de repente começava a correr, do seu lado surgia um gráfico de aceleração, gráfico de velocidade em relação ao tempo. Eu via a fórmula daquele movimento, eu podia interagir com aquilo. Enquanto meu professor de biologia falasse sobre as causas do infarto, eu via de fato cada partícula de gordura se acumulando na parede das artérias. Enquanto um professor de geografia falasse sobre o relevo, eu via de fato cada rocha daquele ambiente, eu via a vegetação. Eu era transportado para aquela realidade. E tudo acontecendo em um ambiente seguro e focado. O tablet não está sendo usado aqui para o aluno acessar a rede social. De fato, se durante a aula um aluno tentar acessar uma rede social, o professor é imediatamente notificado. A gente precisa trazer foco nas horas certas. As provas também são feitas pelo tablet e as questões fechadas são corrigidas automaticamente, as questões abertas são enviadas para o professor. Se eu tentar colar, o aplicador vê até quantos segundos eu fiquei fora da tela de aplicação. Com essa transformação, a gente consegue reduzir até 95% do uso de papel dentro das escolas. Imagina isso em escala global. A gente não está falando de uma coisa muito disruptiva. Como eu falei, é um processo gradual. É irracional você gastar esse enorme número de papel com livros e cadernos. Em um futuro próximo, as salas de aula vão ter hologramas 3D que vão reproduzir realidades distintas dentro da sala de aula. Os alunos vão viajar dentro daquele quadrado para diversos lugares do mundo. Eles vão poder ser levados para um deserto, eles vão poder ser levados para a Sibéria, para vegeleiras. De fato, os professores conseguem transportar eles para uma guerra antiga. Esse é o segredo do aprendizado. É você viver o que você está ensinando. As câmeras frontais dos tablets, em pouco tempo, vão fazer leituras óticas e vão dizer durante quais conteúdos os alunos se distraíram e não pegaram todo o conteúdo. Os professores vão poder corrigir isso. Inclusive, essas películas de tela que hoje protegem a tela do tablet, elas vão ter preenchimento automático. Isso vai possibilitar que a gente reproduza conteúdos em braille, trazendo mais acesso para a educação. No fundo, o que a tecnologia pode fazer é humanizar a educação. Humanizar porque a intenção não é separar, é unir. A gente está falando a mesma linguagem dos alunos, dos professores, dos pais e da família. Esse é o poder da tecnologia, unir de volta. Então eu tinha 15 para 16 anos e um sonho grande. Eu tinha uma visão, eu sabia o que eu queria fazer. E aí, quem que vai acreditar nesse menino? Então eu consegui 3 investidores para a plataforma, que eu honro muito. Porque eles não acreditaram só naquela casca do menino. Eles acreditaram na visão dele, eles partilharam aquela visão do futuro. E nunca foi fácil, em nenhum momento. Quando a gente começou, a gente formou uma equipe, em pouco tempo a equipe inteira foi embora, a gente ficou sozinho. Dói. Então a gente formou uma segunda equipe, que foi embora de novo. Por que alguém ia trabalhar na visão de um menino de 16 anos? Acontece que eu nunca me vi como menino de 16 anos. Porque eu tinha uma visão e eu sabia o que eu queria fazer.
E eu trabalhava todos os dias para colocar aquela visão em prática. Aquele era o meu propósito. Hoje, a equipe tem 7 pessoas que trabalham todos os dias com a visão clara de transformar a educação do Brasil e do mundo. O que eu quero que vocês levem dessa conversa não é só que a educação precisa mudar e a gente está trabalhando para mudar. O que eu espero é que cada um de vocês levante da cadeira e vá fazer alguma coisa positiva para a sociedade. A gente está junto, eu preciso de vocês. Cada um tem um potencial infinito. E eu tenho certeza que você não está dando 120%. Nada te impede de criar alguma coisa incrível que todas as pessoas vão poder usar. Meu nome é João Gabriel Quimin. Hoje eu tenho 19 anos. Eu trabalho todos os dias para trazer a educação do futuro um pouco mais perto do presente dessa nossa humanidade. Muito obrigado. Interessante, né, o que esse rapaz, o que essa palestra nos orientou. E será que os professores hoje, para quem é professor e para quem está se formando também, será que o professor que já está atuando em sua área, ele está incluído digitalmente? E você? Você está incluído digitalmente? Então, continuando aqui no livro, o professor tem que ser incluído digitalmente. Como afirma Brito, essa inclusão digital tem que acontecer numa perspectiva da participação ativa, da produção de cultura e conhecimento, o que implica vontade e ação política e um amplo programa de formação continuada de professores. Isso tudo devido aos professores serem os agentes promotores de processos educativos capazes de dar à população a oportunidade de participação na dinâmica contemporânea como sujeitos críticos, criativos, éticos, autônomos e com poder de decisão e de produção. Apenas saber ligar um computador não vale de nada, né? Apenas saber ligar um computador ou saber apenas ligar um smartphone não significa que você está incluído digitalmente, que o professor está incluído digitalmente. Para ser considerado incluído, é necessário que o professor compreenda que uma boa utilização das tecnologias na educação pode propiciar a criação de novas formas de relação pedagógica, de novas formas do pensar, o currículo, e, portanto, pode também conduzir às mudanças no ambiente escolar. O uso das tecnologias na educação tem um potencial enorme, que não está diretamente relacionado à presença da máquina, mas sim a do professor, que firmou um compromisso com a pesquisa, com a elaboração própria, com o desenvolvimento da crítica e da criatividade, superando assim a cópia e o mero ensino e a mera aprendizagem. Nesse sentido, é necessário que o professor entenda
a tecnologia como um instrumento de intervenção na construção da sociedade democrática, que se contrapõe a qualquer tendência que a direcione ao tecnicismo, à coisificação do saber e do ser humano. E agora, com tanta tecnologia existente, será que o professor ele vai ser substituído por essas tecnologias? Então, desde que as novas ferramentas foram introduzidas no ensino, há uma crença equivocada de que o professor estaria na lista das profissões a serem extintas em um futuro não tão distante. Isso porque, se antes o docente era tido como o mestre que dominava o conhecimento e só através dele se tinha acesso a um determinado conteúdo, hoje, na era da informação, tudo está disponível na internet à distância de um clique. E essa democratização de acesso a dados e informações vem transformando a atuação e as expectativas relacionadas ao trabalho dos docentes. Se o cenário todo mudou, o que se espera dos professores é que tenham a mesma postura e o mesmo comportamento que funcionava no passado, certo? Em teoria, sim, mas essa ainda não é a realidade de grande parte das escolas, que precisam ajudar os docentes. Constantemente nesse processo de quebra de paradigmas de algo tão consolidado como o antigo modelo de ensino-aprendizado, o grande desafio é fazer do professor o mediador de conteúdos, aliando o uso da tecnologia para sair de sua zona de conforto e introduzir nas práticas em sala de aula a utilização de novas ferramentas para o ensino do conteúdo programático. A maioria das instituições de ensino está vivendo o momento de transição desse processo, quando é natural haver conflitos mais latentes, dando as diferentes gerações que convivem hoje em uma mesma escola, professores, em sua maioria da geração X ou anteriores a ela, facilitando o conhecimento para estudantes da chamada geração Millennium, que por sua vez são os filhos de pais da geração Y. E claro, atender às expectativas e angústias de públicos tão diversos não é uma tarefa fácil. Para que essa transformação no ofício do professor aconteça de uma forma mais saudável e harmoniosa, é preciso haver também uma mudança de perspectiva de toda a comunidade escolar, incluindo pais e alunos, sobre qual é o papel da escola na formação de cidadãos prontos para o século XXI. Na prática, isso significa dizer que, ciente de que informações não é conhecimento e que um aluno exposto a um avalanche de dados sem nenhuma curadoria ou contexto não chegará a aprendizagem algum. A escola precisa auxiliar esse estudante a filtrar, interpretar e transformar
tantas informações em conhecimento. E o que se espera atualmente do professor é que ele seja justamente esse facilitador, fazendo dados ganharem relevância e assim virarem aprendizado. E quais, então, vendo tudo isso que o professor tem que ser, quais são as habilidades que esse professor tem que ter na sala de aula? Quais habilidades se deve esperar de um professor curador? Então, na perspectiva do velho modelo educacional, mudavam seus alunos, mas o conteúdo e a forma como eram apresentados os conteúdos eram praticamente os mesmos. Entretanto, o professor do século XXI, ao sair da função estática de transmissor de conhecimento, precisa ter uma atuação mais dinâmica e fluida, selecionando o que é pertinente saber e que ajudando os alunos a desenvolverem habilidades como pesquisa, comparação, compreensão, análise crítica e conexão. Seu papel inclui também conscientizar os estudantes para o uso saudável dos recursos tecnológicos, acompanhando-os, monitorando-os e viabilizando trocas de discussões, de ideias e de experiências, para que a construção de saberes cada vez mais colaborativos e assim também a busca por dar autonomia e promover modelos de aprendizado que levem em conta características individuais dos estudantes também estão no hall de competências esperadas dos docentes. Além disso, é necessário que eles estejam preparados para lidar com os conflitos educacionais, ou melhor dizendo, com os conflitos emocionais e éticos que podem surgir nesses contextos do ensino digital, uma vez que em sala de aula terá uma porta aberta para a rua do mundo, que é a internet, e assim passar a ser um espaço de interação com um universo externo que foge do controle formal para a escola. Então, é isso que se espera do professor do século XXI. Então, aqui, ó. E como os gestores podem ajudar os docentes. Então, agora na questão da gestão escolar. Como que esses gestores eles podem ajudar os professores nessa questão? Para o diretor da OCDE, somente quando há educadores qualificados que a tecnologia pode levar a educação para o próximo nível. Isso quer dizer não apenas investir recursos em formação continuada nos moldes mais tradicionais, mas também que o docente mantenha ativo seu senso de investigação, tal qual os estudantes. Afinal, seu diferencial não será mais o quanto pode ensinar, mas como ele liga os novos recursos tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Muito embora grande parte dos professores na sua formação inicial não tenham tido contato com os recursos tecnológicos usados hoje nas salas de aula, com o passar do tempo, esse professor aprendeu a manusear a tecnologia. Então, o problema é mais de ordem pedagógica. Como utilizar, por exemplo, a lousa digital para ensinar geografia? Que software
posso usar para melhorar a exposição de conteúdo que envolvam mapas, por exemplo? Como desenvolver práticas em sala de aula para que o aluno seja mais colaborativo, mais ativo no processo de ensino-aprendizagem? E ainda, como fazer com que o conteúdo em sala de aula seja direcionado ao interesse individualizado para cada aluno? Pois a aprendizagem é individual e não pode ser tratado como se todos aprendessem da mesma forma. O aluno aprende de formas diferentes. Tem alguns alunos que aprendem antes, tem outros que demoram um pouquinho mais para aprender, mas ele também vai aprender. Só que o aprendizado de um aluno para o outro é muito diferente. Cada um tem seu tempo. Comunicação. O especialista defende que os professores precisam desenvolver habilidades de comunicação no geral, mas em especial em mídias sociais. Compartilhar informações, saber dar e receber feedbacks em público e entender a natureza de cada mídia social vai ajudá-lo a interagir de forma mais adequada em cada um desses ambientes virtuais. As tradicionais habilidades de ler, falar e escrever de forma coerente permanecem, mas é preciso pensar a comunicação de um jeito mais amplo, em diferentes contextos, formatos e mídias. Trabalho em equipe e flexibilidade. Colaboração e partilha de conhecimentos são palavras de ordem na era digital. Isso porque vivemos em um momento tão complexo da história que, para responder aos desafios postos, é preciso combinar conhecimento de forma coletiva. No Japão ou em Singapura, países que têm os melhores índices de educação, os professores usam a tecnologia, sobretudo para trabalhar com outros professores e criar redes de colaboração, contribuindo não só para formar seus alunos, como para o sistema educacional como um todo. Conta isso o diretor da Divisão da Educação da OCDE, Andreas Schweitzer. Habilidade de pensamento significa ter pensamento crítico, criatividade e originalidade. É preciso saber operar, criar soluções para além dos manuais padronizados e ter a capacidade de filtrar o que há de positivo e de negativo em meio ao mar de novos recursos. Habilidades digitais é saber não apenas operar, mas conectar a tecnologia ao projeto pedagógico da escola ou da disciplina. Ética e responsabilidade são elementos indispensáveis em qualquer situação, mas que ganha novos códigos de conduta para se construir uma relação saudável na internet. Como se proteger na era da educação digital já foi tema de um artigo. Conexão humana. Para além de todas as habilidades que citamos aqui como esperadas do professor na contemporaneidade, uma das suas missões e práticas mais antigas continua a ser talvez a sua maior potência. Trata-se do mestre como aquele que desperta a fome pelo saber, aquele que encoraja seus alunos a desenvolverem e a acreditarem em suas capacidades. Em um mundo de adultos cada vez mais ocupados,
A escola, muitas vezes, é o lugar onde crianças e jovens encontram suporte para lidarem com suas carências, dúvidas e conflitos. E os professores acabam sendo catalisadores desse processo e têm em suas mãos o poder de criar conexões transformadoras na vida de cada aluno. E é justamente nesse aspecto demasiado humano que o professor jamais conseguirá ser substituído. Então, essas são as competências que o professor ele deve ter na sala de aula, juntamente com seus alunos. Então, como nós vimos, o uso da tecnologia ele pode facilitar o aprendizado de determinados conceitos. Sendo assim, para que a parceria entre os educadores e esse mundo digital seja bem sucedida, é fundamental que os professores possuam certas habilidades digitais. As aulas, elas devem ser desenvolvidas com lições objetivas e a tecnologia deve ser vista como uma forma de melhorar essas atividades, aprimorando o ensino e o aprendizado e o envolvimento dos alunos. Então, agora nós vamos estar assim, conhecendo quais as principais habilidades que o professor deve ter para alcançar esses resultados. Então, são 10 habilidades digitais do professor. Então, vamos lá. 10 habilidades que o professor deve ter na sala de aula com os seus alunos. Espera lá, só um minutinho. Quais são essas habilidades que o professor tem que ter na sua sala de aula com os seus alunos? A primeira habilidade. Então, a primeira habilidade. Pesquisa na internet. O professor deve saber como fazer uma busca na internet, usando termos de refinamento de pesquisas e outras ferramentas. Essa capacidade é necessária não apenas para a sala de aula, mas também para o trabalho e para a vida em geral. Segunda habilidade, aplicativos de produtividade. Conhecer aplicativos que aumentem a produtividade. O professor deve conhecer como criar, editar e modificar documentos, apresentações e outros arquivos. São programas comuns, muitas vezes ignorados pelos educadores, como, por exemplo, o Google Docs. Terceira habilidade, onde buscar ajuda? Se o professor tem problemas com aparelhos, programas ou conexões, é importante saber onde encontrar ajuda ou offline. Um bom lugar para encontrar suporte, por exemplo, é nos fóruns online. Também é recomendado não ignorar os materiais, os manuais e botões de ajuda que oferecem dicas específicas para cada programa. Soluções gratuitas. Como se sabe, recursos financeiros estão sempre em constantes encolhimento. Sendo assim, o professor precisa buscar formas de oferecer tecnologias e ferramentas gratuitas para disponibilizar suas aulas. A busca por aplicativos e estratégias deve ser constante. Outra habilidade, mídias sociais. Saber e ensinar o que pode ou não ser feito nas mídias sociais é essencial.
O professor deve trabalhar junto com a escola para combater o ciberbullying e também para que os alunos saibam como se proteger online. Agora nós vamos para a sexta habilidade do professor: etiqueta online. O professor deve ser exemplo no uso de recursos online, como e-mail, redes sociais e internet, e deve também ajudar seus alunos para que eles saibam escrever e-mails de trabalho, fazer uso das redes para contatos profissionais, assim como se comunicar com amigos e funcionários da escola. Sétima habilidade: o professor deve conhecer os problemas de segurança digital para saber como agir e instruir seus alunos. São eles antivírus, spam, compartilhamento de informações pessoais na internet, denúncia de crimes cibernéticos, entre outros. Oitavo, backup. O professor precisa criar vários documentos para o trabalho. Por isso, é essencial armazená-lo corretamente e com segurança. O ideal é manter cópia dos arquivos em um pendrive e também salvá-los online. Nona habilidade são os aplicativos. Antes de sugerir o uso ou usar algum aplicativo em sua sala de aula, o professor deve saber avaliá-lo criteriosamente, considerando qualidade, acessibilidade, necessidade de download e se é gratuito. Vale lembrar que a tecnologia não deve ser o ponto de partida para os alunos, mas sim uma ferramenta para melhorá-las. E a décima habilidade, que é Copygit e citações. É de extrema importância conhecer e instruir os alunos sobre as regras de uso e citações de conteúdos online, para que os estudantes utilizem essas fontes de maneira correta, dando o devido crédito aos autores. Então, é bem interessante saber assim tudo isso, que o professor ele tem que ter essas habilidades, tem que estar envolvido, tem que estar por dentro de toda a tecnologia que hoje nós temos em nossas mãos e saber usá-la, porque senão não estaremos incluídos digitalmente. Então essa foi mais uma aula e a próxima aula nós estaremos falando sobre o uso do computador. Até lá!